Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de escalar um pico, de escalar uma montanha, de ter a experiência de caminhar pelas nuvens ou em direção a elas, transpô-las. Eu não sei quantos já tiveram uma experiência de alpinista de fato, mas certamente você já ouviu falar daquele lugar que é tido como teto do mundo, o Monte Everest. 8.848 metros de altitude. Chegar ao topo do Monte Everest sempre significou um grande desafio para o homem. Sonho de muitos desses que se aventuram no alpinismo. Muitos morreram tentando chegar lá, tentando alcançá-lo. Foram abatidos por tempestades, por acidentes de caminhada, pelas temperaturas extremamente baixas. Muitos foram soterrados naquela cordilheira do Himalaia. Quando se fala da história do Everest, também é indispensável falar sobre a história de um homem que a conquistou. Este homem foi Edmund Hillary. E conta a sua história que esse neozelandês, juntamente com o seu guia, a primeira vez que tentaram escalar o Everest, fracassaram, não conseguiram. E diz a sua história que ele virou-se para aquela montanha diante do seu fracasso e disse para ela assim: da primeira vez você me venceu, mas você já cresceu tudo o que você podia crescer. Tudo o que você podia crescer. Eu ainda não. Eu vou conquistá-lo. Interessante. Interessante. No dia 28 de maio de 1953, Edmund Hillary chegava ao cume do Monte Everest. Eu gostaria de dizer para você, mais uma vez nessa noite, nunca desista dos seus sonhos. Eu gostaria de ler com você apenas 4 versículos de um texto que me é apaixonante por diversas nuances da experiência de pessoas como eu e você, que buscam a Deus, que desejam Deus, cuja esperança vive o conflito entre as nossas realidades, que às vezes são avassaladoras, extremamente limitadoras, e um Deus para o qual não há impossíveis. Não há impossíveis. E esse texto é o texto de primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, e ele fala da história de uma mulher chamada Ana, e que você já deve conhecer muito bem. E diz assim os versos 19 e 20, depois o verso 27 e 28. Eu queria convidar você que a gente pudesse ler juntos nesse momento. Vamos ler o texto? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Os versos 27 e 28, por este menino orava eu, dizia ela, e o Senhor me concebeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Bom Deus, a nossa oração é essa. Estamos diante da Tua Palavra e te pedimos que pelo cuidado, a direção, a sabedoria, a unção, o poder do Teu Santo Espírito, o Senhor fale com cada um de nós. Como o Senhor nos conhece tão bem. Cada um de nós que foi atraído pelo Senhor mesmo, talvez por motivações diversas segundo nossa percepção, mas absolutamente atraídos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo.
é que estamos aqui. Por isso te pedimos, fala conosco através da tua palavra e nos ajude a aprender que nós não devemos desistir dos nossos sonhos quando sonhamos na tua presença. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória hoje e para todo o sempre. Se você crê, podemos dizer amém? Eucana, eu não conheço outro homem que tenha esse nome, eu conheço gente que chama Hilder, mas Eucana é um cano, né? Mas a verdade é que o nome dele era Eucana. Ele tinha 2 mulheres, naquela época era permitido isso segundo a lei judaica, embora não fosse essa a vontade de Deus, e o Senhor Jesus mesmo disse que não fora assim desde o princípio. A verdade é que ele tinha 2 mulheres, e uma delas chamava Penina, e ela era uma mulher fértil, que dava a Eucana filhos. E a outra mulher que ele também amava, chamava-se Ana, e esta era estéril. E há uma característica e um pormenor aqui no texto bíblico que nós chamaremos a atenção no momento oportuno. A verdade é que cada ano com que eles subiam ao templo para adorar a Deus, Penina espezinhava Ana por ser uma mulher estéril, dizendo-lhe de que ela não era capaz de dar a Eucana filhos. E a humilhava com isso. E Ana, chegando no templo, ela chorava diante de Deus a sua dor, se queixava diante de Deus do fato de ser estéril. O seu marido algumas vezes tentou consolá-la, confortá-la, porque a amava. E até eu gosto de lembrar este episódio num fato que nos é uma percepção muito masculina, mas que nós não conseguimos entender, mas que é uma verdade bíblica ali refletida, de que ele disse, eu não sou melhor que 10 filhos. Não é, literalmente. Não adianta você dizer para sua esposa que você é melhor que os filhos dela. Não somos. Não somos. E aquela mulher sofria com isso. E a história diz que ela, subindo ao templo certa feita, derramou-se diante de Deus mais uma vez e clamava ao Senhor. E ela fez um voto perante o Senhor, que se Deus lhe desse um filho, ela a daria ao Senhor no tempo oportuno, para que ele servisse no templo como um homem de Deus. Ela foi confundida por um dos sacerdotes, ou pastores, se você quiser chamar assim, daquele tempo, que era o responsável pela congregação, que era Eli, tendo sido por ele chorar diante de Deus, por se quebrantar ali no templo, julgada como se estivesse embriagada. E ela disse, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou me derramando diante de Deus, a minha dor, a minha causa. E ele diz, então que Deus ouça a sua oração, e seja como você está pedindo a Ele. E numa das expressões mais incríveis do que significa um relacionamento de um homem e de uma mulher no Senhor, um relacionamento conjugal, de uma forma saudável e vivida como uma esperança e em fé diante de Deus, que sonhou a família para cada um de nós, diz o texto que eles desceram para sua casa, e tendo se deitado, ela concebeu, e no tempo oportuno veio a ter um filho, e lhe colocou o nome de Samuel, que significa do Senhor o pedi. E a palavra de Deus diz que passado o tempo em que ela o amamentou, e tendo desmamado, ela o levou ao templo, para que ele ali permanecesse aos pés de Eli e servisse a Deus. E o texto que nós lemos do final, do versículos 27 e 28, nos diz, por esse menino eu orava, dizia ela, e o Senhor me concebeu segundo lhe pedi, pelo que também o trago devolvido ao Senhor por todos os dias. O que a história desta mulher chamada Ana tem a ver comigo e com você? Na vivência dessa experiência que nos convida a não desistirmos jamais dos nossos sonhos. Eu diria que Ana nos ensina que melhor do que a bênção de Deus é o Deus desta bênção. Como eu e você somos mesquinhos, egoístas,
Eu sei que envoltos nas melhores das intenções de ver solucionadas as nossas questões, as nossas dúvidas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, nós buscamos a Deus. Mas o fazemos com uma intencionalidade de que Ele apenas responda à nossa necessidade. Eu gostaria de convidar você, na sua experiência de fé em Cristo, na sua experiência de busca de Deus, a buscá-lo por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode lhe dar. O foco é esta relação com Ele, perdida desde o Éden pela queda, que eu e você repetimos. Mas a grande motivação da nossa relação com Deus deve ser o nosso Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, para a glória dEle, para adorá-lo e para gozá-lo para sempre. Gozar desta relação, deste relacionamento com Ele. Muitas vezes os meus e os seus sonhos podem ser adiados porque mudamos o foco desta percepção. Buscamos a Deus como quem vai a um fast food rapidamente para buscar comida ou para se alimentar. Ou quem vai a uma assistência técnica disposto a ver solucionados os seus problemas o mais rápido possível, com o menor custo possível. Ah, meu querido, a experiência dessa mulher nos ensina que melhor do que a bênção de Deus é o próprio Deus. Em momentos de muita agonia, de muitas lutas, que passei em momentos de um deserto da minha caminhada, eu dizia a Ele: apenas não me deixe perder a minha fé no Senhor. Porque se o Senhor quiser resolver as minhas situações, as minhas questões, os meus problemas, os meus dilemas, as minhas dificuldades, o Senhor o fará, porque basta a tua palavra, diz isto, uma palavra tua, e tudo se faz novo. Mas não me importa, porque mesmo que o Senhor não faça, outro Deus eu não quero. Isso precisa ser uma decisão da minha alma, do meu coração, diante de Deus. Esse deve ser a paixão, essa deve ser a entrega, essa deve ser a decisão. Porque quando Ele nos ama em Cristo Jesus, Ele não nos amou com condicionamentos de que nós o amássemos. Paulo diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e merecidamente Ele o fez, não por quem éramos, mas por quem Ele é. E é este relacionamento de profundidade, de intensidade, de proximidade que Deus quer e deseja ter conosco. Por isso, nunca deseje mais as bênçãos de Deus do que o Deus destas bênçãos na sua vida. Ana também nos ensina que a grande verdade de que tudo procede de Deus, pertence a Deus, e nós precisamos consagrar isso a Deus. Preste muita atenção nisso. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, e tudo nós devemos consagrar a Deus. Tudo vem de Deus. Nada do que foi feito e nada que sem Ele nós podemos, somos ou faremos. Isso não é apenas um versículo da palavra de Deus. Esta é uma verdade inexorável à nossa existência humana. Mera presunção quando achamos que nós somos os que realizamos as coisas, e realizamos pela nossa força, pela nossa capacidade. Esta própria capacidade, esta própria força é Ele que nos dá. Não precise perder a mobilidade para saber que é Ele que nos faz andar pelo caminho. Não seja alguém que, abatido por uma enfermidade, perde os seus movimentos ou a própria capacidade de pensar, de raciocinar, para que saibas, como eu e você, saibamos que é Ele que gera em nós todas as coisas e nos faz capazes de realizar todas as coisas por Ele, nele, através dEle. Tudo vem dEle. É Ele que cria todas as coisas do nada. E repetindo a palavra de Deus, sem Ele nada do que foi feito
se fez, e nada se fará. Mas também todas as coisas são dele. São dele. Ele nos faz bons mordomos de tudo que somos e tudo que temos. Mas tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Tudo é dele. Eu me lembro da história de Rockefeller, quando no seu sepultamento perguntaram ao seu contador, ele deixou muita coisa? E ele respondeu com uma sabedoria divina, ele deixou tudo. O que você vai levar? Tudo pertence ao Senhor, agora e sempre. Muitas vezes galgamos postos e não há nenhuma maldade, nenhum dolo, nenhum erro em fazê-lo honestamente. Construir, adquirir. Mas aonde você tem colocado a sua segurança? Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde você tem colocado a sua confiança? Tudo vem do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Nós não podemos jamais substituir aquele que nos dá todas as coisas, o doador de todas as coisas, pelas dádivas que Ele nos tem dado. Eu e você bem sabemos que somos gente privilegiada. Numa sociedade como a nossa, somos gente privilegiada. Deus tem nos dado graciosamente muito mais do que precisamos e necessitamos. Quando Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. O apóstolo Paulo diz, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, tanto de abundância como de escassez. Então ele conclui dizendo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a nossa força. Não é o que temos, mas é quem somos. E o que somos, o somos por Ele, através dEle e para a glória dEle. Você tem dedicado o seu melhor para Deus, o melhor do seu tempo, o melhor da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua experiência, o melhor dos seus bens, de tudo aquilo que Deus tem lhe dado, tudo que você é, tudo que você tem, a sua família ao Senhor, os seus filhos diante de Deus. Eles são de Deus, eles devem voltar para o Senhor Deus. Há um perigo que nós, os pais, corremos, é de tentar expor os nossos filhos como verdadeiros troféus. Conquistas nossas, por aquilo que podemos oferecer a eles, e sempre haveremos de trabalhar para oferecer o melhor a eles. E não há nenhum dolo de novo nisso. Mas não os transforme em troféus. Eles são presentes de Deus, mas como flechas, diz o salmista, na mão de um guerreiro, que um dia serão lançados para que atinjam o alvo. E o melhor e maior alvo que eles podem atingir é o conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus, que haverá de torná-los sábios para a salvação e para a vida eterna. Eles são de Deus e para Deus. Ana nos ensina que os sonhos de Deus para nós são muito, muito maiores do que os nossos próprios sonhos. Quanto mais eu caminho ao longo da minha vida com Deus, mais eu me surpreendo como os sonhos de Deus para a minha vida são muito maiores do que eu podia imaginar. Há uma promessa na palavra de Deus que nos ensina que nem os nossos olhos viram, nem o nosso coração pode entender, a nossa mente pode conceber tudo aquilo que Deus tem preparado. Eu amo ser surpreendido por Deus. Eu amo viver esta experiência de caminhar com Ele diante das minhas fraquezas, limitações, diante de um cara miserável, mas de ser surpreendido pela graça, pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo de Deus. Como eu gosto de ter uma santa dependência dEle, em vez de me firmar em mim mesmo, no que eu sou capaz de galgar, num posto conseguido.
numa vantagem em relação aos outros. Como eu gosto de me surpreender com a imensidão de um Deus que é capaz de sonhar sonhos muito, muito maiores do que eu possa imaginar. Aquela mulher, Ana, nunca poderia ter imaginado que muito mais do que ser mãe, ela seria mãe de um maior profeta de Israel. Um homem que seria usado por Deus para levar aquele povo a voltar-se para Deus e obedecê-lo. Eu amo os meus filhos como herança do Senhor. Mas eu não quero apenas que eles sejam filhos brilhantes, com uma melhor formação, uma melhor educação. Isto exatamente faz parte do melhor de nós para os nossos filhos. Mas a minha oração sempre foi que eles sejam filhos de Deus. Que eles sejam salvos em Cristo Jesus. Que eles sejam cheios desta presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Para que Deus, que tem para eles sonhos que eu sequer posso imaginar, os torne relevantes aonde Deus os levar. Como homens, como mulheres de Deus, como pai, mães, como famílias, que sejam relevantemente marcados pela presença de Deus, abençoados por Deus e relevantes para este mundo de caos em que nós vivemos. Nós que somos pais, eu e você sabemos que vivemos grandes desafios, e eu me preocupo com os desafios que meus filhos enfrentarão no mundo, nas famílias que constituirão, os meus netos, se Deus permitir vê-los, os desafios cada vez maiores, porque cada vez mais, como disse Hebreus, a carta aos Hebreus, o dia se aproxima, o dia se aproxima, e essa maldade se multiplicará, e muitos se afastarão da fé, muitos se afastarão da fé. Deus tem sonhos para nós muito maiores do que nós próprios sonhos, do que nós podemos imaginar. Ana nos ensina que Deus é um Deus soberano e livre para fazer todas as coisas. Às vezes, nas nossas questões de vida e de fé, eu e você podemos perder a percepção de quem que é o Deus da história. Você já se pegou querendo dizer para Deus como é que Ele deve resolver um problema, uma situação? Orar querendo dirigir Deus como Ele deve fazer, explicando para Ele, detalhe por detalhe. Aliás, se Ele não fizer assim, Ele não está sendo tão Deus quanto você esperava dEle. Tudo começa com Deus. Tudo passa por Deus. Tudo termina em Deus. Não se esqueça disso. A experiência de Ana nos ensina que Deus é soberano e livre para agir e fazer todas as coisas. E quando Ele coloca a sua mão, Ele faz segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. A palavra de Deus diz que ninguém pode impedi-lo de agir. Ninguém. Quando Deus age, ninguém pode impedir. As portas, diz a palavra de Deus, que Ele fecha, ninguém abre. As que Ele abre, ninguém fecha. A nossa dependência não é de pessoas que estão acima de nós ou abaixo de nós, que têm o poder para decidir ou não ter o poder para decidir. E num mundo como o nosso, onde esses valores, onde esses princípios são tão constantemente transformados, corrompidos, nós corremos certamente o risco de sempre estarmos expostos a colocar em outros, em pessoas, a nossa esperança, a nossa segurança. Coloque no Senhor a sua fé,
a sua esperança, a sua confiança. E Ele poderá usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, no momento em que Ele quiser, para que a vontade soberana dEle se cumpra na sua vida e a glória dEle seja manifesta e você seja um testemunho desta glória. Sempre, sempre, sempre a glória do Senhor. O que esta mulher Ana nos ensina é que a última palavra não é de Penina, que a humilhava. Não era do seu próprio esposo que tentava consolá-la. Não era do profeta que não entendera o clamor, o derramar-se diante de Deus dela. A última palavra é de Deus. Ele tem a última palavra. Ele é a própria palavra. Ana nos ensina essa verdade que pode e deve ser compartilhada por mim e por você. Acontece que no nosso mundo, na minha e na sua experiência diária, nós vamos encontrar pessoas que são verdadeiros assassinos dos nossos sonhos. Que podem achar-nos, como Paulo expressou quando descrevia a cruz de Cristo, que isso que nós cremos, isso é loucura. Certa vez, conversando com um homem sobre a experiência de caminhar com Deus, ele me dizia, mas como você escuta Deus falar com você? Mas como eu e você podemos negar essa verdade? Se inexoravelmente ela está impregnada em nós. Ela já se transformou e tem se transformado naquilo que vimos e ouvimos. Como negar estas marcas deste amor nas nossas vidas? Mas nós encontraremos matadores de sonhos. E o que fazer quando os seus sonhos são adiados? Eu queria dizer mais uma vez para você, não desista nunca dos seus sonhos. Por isso faça como Ana, não deixe de orar. Se você deseja chorar diante do Senhor os seus sonhos, a sua realidade, faça-o diante do Senhor. Diante do Senhor. Samuel foi fruto de oração, diz o verso, a palavra de Deus, na experiência de Ana. Ela se colocou diante de Deus, se humilhou diante de Deus, chorou a sua dor diante de Deus, orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Por isso eu gosto deste nome, de Samuel. A tradução, como dissemos há pouco, é porque do Senhor o pedi. Resposta de oração. Você está precisando de um Samuel na sua vida? Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de sonhar, não deixe de esperar. E a esperança do cristão não é uma esperança tola de um salto no escuro. Nós sabemos que ali à frente não existe um escuro e um vazio, mas existe a luz de Deus, porque Deus é luz. E aquele que anda com Ele não anda em trevas, mas está na luz. Eu posso não ver, mas eu posso crer. Eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, nunca desista. Não deixe de crer e não deixe de orar. Samuel foi fruto de amor. Eu gosto de lembrar isso nos relacionamentos conjugais. Às vezes nós cremos que a intimidade do casal não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus. Foi Ele que criou a intimidade de um casal para a felicidade, para o gozo, para a realização. Diz a palavra de Deus que depois de descer do templo e voltar para a sua cidade, Eucana e Ana se deitaram e o Senhor os visitou. E eles tiveram no tempo oportuno um filho, a quem chamaram Samuel. Deus deseja visitar-nos e trazer vida, onde pode parecer não existir vida. Talvez as situações estéreis da sua vida
precisem ser visitadas pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E o nosso convite nessa noite a você: não desista nunca dos seus sonhos diante do Senhor. Ele está pronto a esta santa gestação dos sonhos para a sua vida, que vão acontecer sim por fé, em o nome do Senhor Jesus. Ele deseja que os seus lábios possam ser como os lábios de Ana. Leia em casa o capítulo 2. Ela canta uma canção de louvor e adoração a Deus, porque Deus ouvira a sua oração e transformara os seus sonhos em realidade. Eu quero dizer a você, finalizando, agarre-se às promessas de Deus. Ana recebe a promessa de Deus, depois de se derramar perante Ele. Ela volta para sua casa e recebe o fruto desta promessa. Apropria-se disso. Quando ela sobe ao templo, Deus cura a sua alma. Quando ela vai para a realidade doméstica do seu dia a dia, da intimidade do seu lar, da intimidade do seu leito, Deus cura o seu ventre. Ele é o Deus que habita o templo, habitando a cada um de nós, tabernaculando conosco, neste tempo em que Ele nos convidou e nos atraiu a este lugar, pelo seu zelo e amor. Ele é o Deus que sai destas portas e vai conosco às realidades do nosso dia a dia. A particularidade da intimidade das nossas casas, para viver conosco esta experiência de fazer a sua promessa se cumprir. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Nos seus momentos mais difíceis, que esta verdade esteja impregnada na sua alma e possa te fazer o Espírito Santo lembrar de que Ele está com você todos os dias, mesmo nos momentos em que Ele possa parecer distante. É preciso voltar para a vida como Ana fez naquele dia. É preciso encarar a vida. É preciso deixar de chorar e se alegrar no Senhor. Há pouco nós cantamos: Tu és fiel, Senhor. O Senhor não muda. O Senhor não falha. Lutero, comentando este texto, o grande reformador, disse que a sua alma era reanimada diante das suas dúvidas e diante dos seus dilemas interiores. Volte-se para Deus, volte a cantar, a sonhar, a crer. Descanse na soberania de Deus, nada, absolutamente nada lhe passa desapercebido na realidade da individualidade de cada um de nós. Volte a orar. Volte a orar. Não há tristeza, meu querido, para quem sobe à casa de Deus, como Ana fez. Não há tristeza para quem vem à casa do Senhor, como você e eu fizemos e fazemos nessa noite, com fé. Não há. Derrama sua alma perante Ele. O Senhor não se esquece de nós. Lembra-te destas coisas, porque você é meu servo, eu te formei, diz o profeta Isaías, e eu não me esquecerei de ti. Eu amo esta promessa. Eu sou tão frágil. Bastam as pressões, e às vezes elas se tornam duras, áridas, ácidas, mas que a minha alma tenha o desejo da presença de Deus como a alma de Ana, para crer e sonhar que Ele é o Deus de todas as coisas, que faz e traz à existência todas as coisas, que conhece a realidade de cada um de nós, como seu pastor, como Eli, não conhecia, como aqueles que estão próximos de você não conseguem sequer dimensionar
como Eucana quando disse a Ana: não sou melhor que 10 filhos. Como aqueles que talvez com você convivam e que lhe espezinhem a própria fé. Onde está o seu Deus, como descreve o salmista? Que não te ouve? Ou como me dizia um amigo incrédulo diante dos meus desertos: eu, se fosse você, parava de crer. Porque quanto mais você ora, parece que mais tragédias te acontecem. Como nós estamos expostos ao mal. Mas como Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é sempre bom demais. E o nosso convite para você nessa noite é que você nunca desista dos seus sonhos. Que você cumpra os seus votos diante do Senhor, de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo, pelo que Ele é, não porque Ele pode te dar. Não é uma barganha, é um negócio, é uma entrega, é o reconhecimento de quem Ele é e de quem você é.